Chegou o final de semana, finalmente acabou a data FIFA e agora é hora de voltar a apostar no futebol europeu. E hoje aqui comigo temos o Vini Oliveira, num novo formato de palpites aqui no canal do Quero Apostar, onde a gente vai dar dicas de aposta para as partidas e também soltar aqueles bilhetinhos que vocês gostam. Então fiquem ligados aí, porque depois da vinheta vem palpite bom nos vários campeonatos europeus e também no Mundial de Clubes. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tico Naranjo aqui para mais um vídeo e hoje temos aqui comigo Vini Oliveira. E aí, Vini, beleza? Tudo em ordem, Tiquinho, tudo em ordem. Vamos para mais um vídeo hoje recheado. Vamos falar de quase todos os jogos aqui. Um final de semana repleto de boas oportunidades. E antes de mais nada, se você ainda não tem conta na Pinnacle, que é uma das melhores casas asiáticas que você tem, acabou preocupação de limitação, registre na Pinnacle com o primeiro comentário fixado aqui, você vai ganhar acesso a todos os meus livros e também aos vídeos da escola online que eu estou montando, já está pronto, mas eu vou adicionar muitos vídeos lá ainda, inclusive tem a minha planilha de cálculo de EV, link no primeiro comentário fixado. Antes de começar a passar a bola para o Vini nos campeonatos europeus, eu quero comentar rapidinho sobre o jogo do Al-Ahly contra o Monterrey, que é o jogo aí do Mundial de Clubes que vai definir o adversário do Palmeiras. O que acontece? A cotação do Monterrey ela já estava baixa, perto de 1,55, e ela caiu mais ainda para 1,33. O que acontece? O Monterrey é um time tradicional mexicano, uma boa equipe, com alguns jogadores, inclusive da seleção do México, tem também alguns jogadores da Costa Rica, o Joe Campbell e tudo mais. E é uma equipe tradicional e boa de qualidade. Não era tão favorita assim diante do Al-Ahly, que é uma equipe muito tradicional no Egito, tem uma torcida gigantesca. Mas o que acontece? O Egito está na final da Copa Africana de Nações. E nada mais nada menos do que 6 titulares da equipe do Al-Ahly estão na seleção do Egito. Então eles não vão jogar, a final é amanhã, então não tem como os caras participarem do Mundial de Clubes. Por conta disso, o Al-Ahly chega muito baleado e o Monterrey é total favorito. Mas as odds estão muito esmagadas e eu recomendo cautela nesse jogo. Eu não vou deixar nada pré-fixado para essa partida não. As linhas depois dessas notícias ficaram muito esmagadas, então é um jogo que eu vou poder trazer aí pro ao vivo, porque é um jogo eliminatório, pode ter aquela questão do desespero aí dos gols, é de se acompanhar, ok? Vamos agora falar com o Vini para poder trazer as bets mesmo do campeonato alemão, começando com o jogo do Colônia e do Freiburg. O que você acha desse jogo, Vini? Pô, Colônia e Freiburg, quando a primeira coisa que você olha para eles são dois times que gostam de fazer gols. O Colônia vem tendo um desempenho muito bom. O seu atacante, Anthony Modeste, ele tem marcado gols em cima de gols a todas as rodadas. Fica aí já a primeira dica, que ele é um bom marcador de gols. Tem odd boa para ele marcar, as casas de apostas dão essa odd boa, já ali começando com 1,80. Quem quiser esperar um pouquinho mais pode pegar ele. E tem aí o Freiburg, que é uma equipe muito encorpada, ela joga compacta, com velocidade, utiliza os lados do campo para chegar na frente. O Demirovic é o principal atacante, o Grifo pelo lado esquerdo. E a minha bet para vocês não seria diferente, pois eu vou apostar em gols nessa partida e já começo com o over 2,5. A odd está em 1,71, então pouquinhos minutos aí já fazemos essa entrada, pega em odds de 1,80, coisa de 5 minutos já pode fazer. Fica ligado também, que essa odd já pode chegar até pré-jogo mesmo, então já pode fazer pré. E no segundo jogo do dia, a gente tem mais e Hoffenheim. O que você acha desse jogo, Vini? Então, Mais e Hoffenheim é praticamente a mesma história de Colônia e Freiburg, pois a equipe do Mais, ela também tem um jogador que está marcando muitos gols, é o Onisiu, e ele também fica aí uma dica de jogador para marcar. E a equipe do Hoffenheim é uma equipe que oscila muito, faz grandes jogos e faz jogos atrapalhados, mas nos dois estilos saem gols. Então eu posso contar com gols das duas equipes aqui. E fica também a dica do over 2,5, está em odd de 1,73. É bem parecido com o jogo anterior. Uhum. Esperamos ali no máximo 5 minutos e faremos a entrada aí em odd de 1,80. Também um time muito forte ofensivamente, que é o Hoffenheim, mas a defesa também está deixando a desejar. Tomou 32, o mais é um pouquinho mais equilibrado, mas marcou 28 gols. E, cara, 28 gols para 20 jogos é uma média muito alta. É um gol por jogo, pelo menos. Então, o campeonato alemão tá chovendo gols. Segunda dica do dia, over 2,5 também no mais e Hoffenheim. Arminia e Gladbach, você tá pensando em fazer alguma coisa ou esse aqui tá um pouco complicado? Porque o Gladbach não vem numa fase muito boa, né?
Então, esse jogo do Arminia e do Gladbach me leva para as questões de dúvidas, pois eu não tenho uma análise concreta sobre o jogo e quando eu fico assim, eu prefiro ficar de fora do jogo. A equipe do Arminia é uma equipe que empata muito, ela tenta jogar fechada, mas ela sofre alguns gols. Já a equipe do Gladbach tinha potencial de estar brigando por vaga na Champions League, seus jogadores em campo poderiam estar desempenhando melhor, só que isso não acontece. Então não dá para eu ficar contando somente com um bom elenco no papel se ele não desempenha em campo uma atividade regular. Então, por isso, eu prefiro ficar fora desse jogo, não escolher nenhum lado, não trabalhar em gol, não trabalhar em under e ficar de fora. A forma recente do Gladbach que a gente está vendo na tela, uma forma bem ruim recente, só conseguiu vencer, por incrível que pareça, o Bayern de Munique, mas depois disso só fez perder. São aí 6 vitórias nos últimos 8 jogos, então é um time que realmente está numa situação bem ruim. O Arminia também está brigando aí para não cair na temporada, né, para não ser rebaixado, então é um jogo meio complicado mesmo pelo momento. A tendência é que o Gladbach melhore um pouco até o final do campeonato, mas não dá para esperar isso, porque não é o que a gente tem visto nas atuações, fica um pouco complicado de apostar, a gente vai acabar pulando essa partida. Vamos em sequência aqui para um jogo interessante também, do Augsburg contra o Union Berlin. O Augsburg também está brigando para não cair, tem um ataque que não está funcionando tanto, é alguns dos piores ataques da liga, a defesa está sofrendo muitos gols, enquanto o Union Berlin vem surpreendendo no campeonato, quarto lugar nessa Bundesliga aí, que tem alguns times de gabarito. Eu particularmente não esperava o Union Berlin nessa posição, mas o time está saindo muito bem, principalmente como visitante, né? O time é o sexto melhor visitante do campeonato, com 3 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Isso mesmo. Agora, essa equipe do Augsburg tem bons jogadores que eles poderiam estar em equipes onde estão melhor posicionadas na tabela, o Rubem Vargas, o Gregorich, o André Ram, eles poderiam estar ali em equipes de meio tabela para cima, mas estão no Augsburg e o Augsburg não consegue ter um bom desempenho, tem uma defesa que bate cabeça. É uma das defesas mais atrapalhadas, os jogadores eles não se posicionam bem, têm tomado gols e gols e vai enfrentar o Union Berlin. O Union Berlin perdeu seu principal jogador, que é o Max Kruse. Ele foi para o Wolfsburg. E me deixa um pouco de dúvida aí como vai ser esse comportamento, já que vai restar só o Avoni como referência. O Max Kruse ele era um jogador que fazia tudo, ele batia falta, ele chutava de fora da área, ele achava os passes para o Avoni. Então, eu prefiro ficar de fora de jogo, fora desse jogo, pois eu não sei como vai ser o desempenho do Union Berlin nesse momento. É uma equipe encorpada, é uma equipe que tem tudo para sair com a vitória de campo nessa partida, só que me leva a algum receio, então eu prefiro ficar de fora. Tem outras oportunidades, tem outros jogos, eu não vou forçar nessa partida aqui. Quando você tem um dos principais, se não o principal jogador da equipe fora, é algo que eu particularmente peso muito nas minhas análises também, porque é um jogador chave. Eu gosto de olhar não só os gols, eu gosto de olhar os gols e assistência, porque é efetivamente a participação do jogador em gol. Então, se ele era o principal nome do time e ele estando fora, a gente não pode precificar o Union Berlin como a gente estava precificando antes. A gente agora vai ter que recolocar as nossas análises para um Union Berlin sem esse jogador. Então, eu acho que convém mesmo ficar de fora nesse jogo aqui. Vamos para Stuttgart e Frankfurt, que eu já até sei o que o Vini vai fazer nesse jogo também. Então, Stuttgart e Frankfurt. O Stuttgart, ele é outra equipe aí que deixa um pouco a desejar. Era para estar melhor colocado na tabela, mas está ali na zona de rebaixamento. E vai enfrentar um Frankfurt, que começou da mesma forma. Começou lá embaixo, só que agora já tem uma sequência boa. E isso é muito por causa do seu atacante Rafael Borré, que é outra dica de jogador para marcar nessa rodada. Ele também vem fazendo aí gols seguidos em rodadas e rodadas. E o Frankfurt, ele tem tudo para sair de campo com a vitória. Muita gente vai comprar a vitória dele, pois ele está melhor posicionado, é uma equipe com mais nome e eu não acho que o caminho da Bet seja por aí. Pode até sair, mas temos outras boas oportunidades, pois o Frankfurt, ele tem falhas na sua defesa. E isso não é só dessa temporada, já é de 5, 4 temporadas para cá, que é uma equipe que quando ganha é porque faz mais gols do que toma. Eles dificilmente saem ganhando de campo com o placar zerado, sem tomar gols. Por isso eu acho que nessa partida vamos seguir para o mercado de gols. O over 2,5 já podemos pegar pré-jogo aqui, está em odds de 1,83. Fica essa dica excelente, são 3 gols aí
como temos dois aí, o ambas marcas, eu acredito que o Frankfurt tem chance de sair em campo, tá dentro do cálculo dos 3 gols. E separa esse jogo pro nosso bilhetinho também, a gente tá vendo na tela, o time tomou 2 do Leverkusen, 2 do Gladbach, só não tomou pro mais, tomou 3 do Dortmund, 1 do Augsburg, tomou 2 do Bielefeld, então é uma defesa também que vem sendo bastante vazada na competição e joga fora de casa contra um time desesperado, que o Vini mesmo falou que tem qualidade. Então aqui o over 2,5, até pela necessidade de vitória do Stuttgart também, ela é uma boa aposta aqui. Para finalizar este sabadão, a gente tem aí Bayern de Munique e Leipzig, duelo do líder contra um Leipzig que já tentou fazer frente ao Bayern em anos anteriores, não chegou a ganhar o título, mas foi vice algumas vezes, e agora está fazendo uma temporada um pouco pior, atualmente o 6º colocado. Muitas derrotas, é um time meio que 880, né? Porque ele tem 9 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Então, hora ele tá jogando muito bem, mas se a gente abrir um pouco mais o escopo, a gente vai ver que o time perde, ganha, perde, empata. Então, como que chega o Leipzig para esse jogo? Porque nos últimos 5 a gente tem aí 3 vitórias, mas tem uma derrota em casa pro Bielefeld e o empate, que também custou caro diante do Augsburg. O RB Leipzig, ele, nessa temporada, não começou muito bem e isso aconteceu igualmente ao Frankfurt. Mudança de técnico, mudança de alguns jogadores, isso refletiu em campo, não conseguiu fechar algumas partidas, onde deveria sair com a vitória, saiu com empates, mas nos últimos 5 jogos aí já apresenta uma melhora. Só que é uma equipe que é um pouco difícil de trabalhar. Quando nós achamos que ela vai vencer, ela vai lá e tropeça. Quando achamos que vai ser um jogo com goleada, ela vai lá e vence pelo placar mínimo. Então é um pouco difícil. Muitas das vezes eu pulo os jogos do RB Leipzig por não conseguir uma leitura exata sobre a equipe. Mas vai enfrentar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique nessa partida é favorito, pois todos os adversários, quando vão enfrentar o Bayern de Munique, têm alguma chance de tentar assustar, tentar empatar, vencer, eles têm um certo bloqueio mental por achar que é simplesmente o Bayern de Munique e eles não conseguem fazer um bom desempenho. Com isso, vem as goleadas do Bayern de Munique, vencendo aí Borussia Dortmund, Leverkusen, o próprio RB Leipzig, são as 3 equipes aí que mais decepcionaram nos últimos anos nesses de casa ou fora, as equipes praticamente amarelam. O Bayern de Munique não, eles têm um mental muito forte, é isso que eleva o seu poder aí dentro de campo, pois os jogadores, por mais que eles tomem um gol, eles saem olhando um para os outros e nós somos capazes de virar, e golear, e eles vão lá e fazem isso. Então, uma forma recente muito boa, mas a gente viu aqui que pelo menos dos 8 jogos que a gente viu, em 4 o time também sofreu gols, mas se for apostar em over 2,5 também não precisa se preocupar, porque o Bayern cumpre sozinho, né? Isso. Uma das dicas aqui, quem está assistindo os vídeos aqui constantemente sabe que eu gosto de pegar gol contra o Bayern de Munique. E nesse dia de hoje aqui, Bayern de Munique e RB Leipzig, os mercados eles estão lá em cima, estourados com gols, sem odds para ambas marcas. Então a gente vai ter que esperar, torcer para não ter gol rápido, que é coisa difícil. Fica o over 3 aqui como dica para vocês pegar em live. Tá com over 3,25. Over 3 eu acho que é suficiente, pois só o Bayern consegue fazer esses 3 gols. Então, estamos ali na linha do void, fica tranquilo, se o RB Leipzig vir a fazer, já ajuda. E também fica a dica do over 1 HT, pois eu acho que de todos os jogos, somente um jogo não teve gol no HT ainda, no jogo do Bayern de Munique, todos eles quase cumpriram aí, ficou só um falhando. Over under 1,5 nos jogos do Bayern. De 10 jogos, 9 over under 1,5. E do Leipzig aqui, 11 de 11. Então finalizamos aqui o campeonato alemão e temos 3 joguinhos aí do campeonato italiano. O primeiro deles, a Roma contra o Genoa. A Roma, que atualmente está na 6ª colocação, já está 4 pontos atrás da Juventus. A Roma precisa de começar a somar pontos, parar de tropeçar. É um time inconstante também, assim como o Leipzig a gente comentou. Você vê aqui na tabela, 12 vitórias, só 2 empates e 9 derrotas. É muita derrota para um time que estava postulante ao título. E pelas contratações que a equipe fez no início da temporada, se esperava uma Roma brigando lá em cima. Contratou o Abraham, gastou um dinheirão aí para poder montar a sua equipe, não deu muito certo até o momento, então o time vem sofrendo. Se a gente pegar aqui as partidas, a gente vai ver que o desempenho da Roma recentemente
não tem sido muito bom, muito mostrando essa oscilação que a gente comentou com vocês. Vence o Empoli, vence o Lecce, vence o Cagliari, perde para a Juventus, perde para o Milan, empata com a Sampdoria. Então a Roma tá meio que assim, um leão contra os pequenos e um gatinho contra os grandes. A Roma realmente está decepcionando um pouco. A Genoa se decepcionando mais ainda, na verdade, né? Porque o campeonato do Genoa é tristíssimo. É um dos times que eu acho que vai ser rebaixado. Uma vitória só, 10 empates, 45 gols sofridos. A Roma em casa, eu espero aqui nada mais nada menos que uma vitória. Agora, vale a pena, Vini, pegar a vitória da Roma aí? A Roma se reforçou muito agora nessa janela de dezembro e janeiro, aonde chegou o Nathan Niles, surgiu aí e cumpre essa função da ala esquerda da equipe da Roma, que era uma falha. Tentou o Matheus Vina, que veio do Palmeiras, ele não subiu bem, e o Spinazzola, que é da seleção italiana, está machucado. E chega o Nathan Niles e já assumiu a posição ali de titular, desempenho muito bom nas duas últimas partidas e virou titular. Sérgio Oliveira veio do Porto também e ganhou esse meio-campo, passando um pouco de confiança e proteção para a defesa, que é uma das falhas da equipe. Era uma defesa que era muito exposta. E na frente tem o Tammy Abraham, tem o Zaniolo, que é uma grande promessa italiana, e o Mkhitaryan. Então é uma Roma bem encorpada que vai enfrentar um Genoa todo atrapalhado. O Genoa também foi muito fez muitas contratações nessa janela, só que eles ainda não jogaram juntos. Foram tudo agora no último final de semana. Então vai vir para um time que não jogou junto, que treinou. Então é um time que a gente não sabe o que esperar, mas temos uma Roma bem pronta. Os últimos 2 jogos eu gostei da equipe da Roma e vai enfrentar o Genoa, que é muito falho, então eu acho que dá para cumprir um handicap. Calma que não é handicap esticado, vamos ter que esperar em live, pegar o handicap -1 da Roma, que no momento está em 1,55, a gente vai ter que esperar um pouquinho, torcer para não sair gol e faremos a entrada em odds de 1,80. Beleza, o segundo jogo aí do Campeonato Alemão nesse final de semana é o clássico entre Inter e Milan. A Inter, líder do campeonato, é o melhor mandante do campeonato invicto, mas aqui não tem muito essa de mandante e visitante, né? Porque os dois jogam no mesmo estádio. Aqui é um jogo onde não tem favorito. A Inter, se colocarmos os números na mesa, a Inter está melhor qualificada, teria melhores opções, deveria ser a favorita. Mas é clássico. E é um Milan que também não é um Milan bem ultrapassado, é um Milan que está bem. Ele poderia estar melhor, mas só que por ser o clássico inflama, vem motivação, vem briga. Então podemos esperar aqui muitas coisas nesse jogo, mas eu não quero apontar nenhum lado das equipes, nenhum lado para ficar. Eu vou surgir com o mercado de gols. Vamos esperar em live, porque os clássicos italianos, eles tendem a não ter gols rápidos. Então, podemos pegar uma linha onde dependemos de menos gols. Então, o over 1,5 fica aqui a dica. Deve rolar ali por volta dos 35 minutos e faremos a entrada em odds de 1,80. Se a gente pegar aqui desde 2018, ó, teve 0x0, 1x0. Depois de 2019 para frente, todos os jogos tiveram pelo menos 2 gols, tá? Então, no confronto recente, onde inclusive foi a melhor dos dois times, né? Acho que anterior a isso, 2018, quem dominava era a Juve mesmo. Então é uma boa entrada aí, over 1.5 ao vivo. Em relação aos cartões que você comentou, mais de 4.5 cartões nos jogos do Milan em 4 dos últimos 5. Da Inter não, porque a Inter é um time que se impõe muito diante dos adversários, né? Então a gente tem que olhar mais o lado do Milan aqui, muito por conta de ser um adversário de gabarito, tem aquela questão do clássico, jogo inflamado, então cartões aqui pode ser uma boa, tá? E ambas marcam nos últimos jogos dos times, 4 dos últimos 5 também, e também 4 dos últimos 5 com over 2,5. Então fica a entrada aí para vocês, over 1.5 gols ao vivo no jogo da Inter contra o Milan. Para finalizar, outro jogo bem interessante também, da Fiorentina, que perdeu o seu principal atacante, né, na janela agora de transferência, para enfrentar uma Lazio, que ainda a gente está esperando um desempenho um pouco melhor também no campeonato. Os dois têm até a mesma quantidade de pontos no momento. Isso mesmo. Aqui parece um confronto de espelho das duas equipes. Elas jogam da mesma forma. Pensam muito em atacar pelos lados, tem qualidade no centro do campo
mas a velocidade dos lados do campo que está indo aí, que quebram as linhas da defesa adversária e assim possibilitam que a bola chegue até dentro da área no seu atacante. Fiorentina perdeu o Vlahovic, principal atacante do campeonato italiano, partiu para a Juventus, mas recompôs aí com o Piatek, que veio do Hertha Berlim, mas ele tem uma excelente passagem pelo Milan, ele despontou no campeonato italiano e eu acredito que a Fiorentina aposta nisso. E a outra aposta também é no Arthur Cabral, brasileiro que saiu do Palmeiras, estava no Basel fazendo gol a rodo. Então tem duas peças aí que podem suprir essa saída do Vlahovic. Já a Lazio, ela deixa a desejar na defesa também, ela ataca pelos lados do campo e tem como principal atacante o Immobile, que é o homem-gol. Então podemos esperar aqui gol das duas equipes e eu não acredito que saia empate aqui. Então acredito que teremos aí no mínimo 3 gols. O over 2,5 já está com odd de 1,78, então vocês podem fazer essa bet já pré-jogo aqui, porque vai ter chuva de gols. Pegando aqui o histórico das equipes também, para a gente poder embasar com a parte estatística, né? 7 dos últimos 9 da Fiorentina, over 2,5. 5 dos últimos 7 com ambas marcam. Na Lazio, se tem Immobile, tem gol. Eu acho que o jogo da Lazio, quando vem com o Immobile, ele já começa com pelo menos um gol. Precisam da vitória aqui, porque o campeonato está se encaminhando para o seu final. Um jogo bem interessante, das equipes que tem bons ataques. 46 gols a Lazio fez, 41 a Fiorentina fez. Defesa Lazio só foi 39, então assim, é um jogo que cabe até naquele bilhetinho nosso que a gente gosta lá de fazer, né, Vini? Com o ambas ou over aqui. A gente vai inclusive comentar deles a partir de agora. Para finalizar, galera, a gente vai deixar aí 2 duplinhas no mercado de ambas marcam ou mais over 2,5. Isso é um mercado muito interessante porque você ganha tanto se o jogo for ambas ou se ele for over. É uma possibilidade a mais aí para você poder conseguir ganhar sua aposta. É obviamente um pouquinho menor. É um mercado que está disponível só na Betano e tem um link também no comentário para você ganhar R$200. Primeiro selecionado aí é o jogo do Stuttgart contra o Frankfurt, que a gente comentou, a gente tem inclusive uma bet pré nele, e o outro jogo é outro jogo que a gente também quer gols, que é o jogo do Colônia contra o Freiburg. Então ambas ou over nesses 2 joguinhos aí, cotação de 1,98. O segundo jogo, Vini, se selecionou 2 do campeonato italiano, que são Fiorentina e Lazio, onde nós queremos também over 2,5. Acabamos de comentar ele, inclusive. Perfeito, no ambas marcam. E a outra partida é do domingo, Sampdoria e Sassuolo, que é um jogo onde tem caras de gols aí. Sassuolo é gol, não tem jeito. É gol, toma gol e faz gol. Então já começa com ambas, é igual o Immobile na Lazio, né? A gente vai comentar desse jogo no domingo. Isso. Essa dupla ela fica com odd de 1,91. São essas 2 duplas aqui. Dá para ir com uma unidade nas 2 duplas. Então, Vini, por hoje é isso, né? Fizemos uma longa análise das equipes. O vídeo ficou até um pouquinho longo aí. Obrigado você que está aqui até o final. Mas o intuito nosso é trazer as nossas informações de jogadores-chave, de coisas que a gente leva em consideração nas apostas, tanto de forma objetiva quanto subjetiva, como a gente inclusive utilizou tanto para fazer algumas apostas, inclinada no caso do gols por conta do Immobile, como de fugir de outras por conta da ausência do atacante lá do Union Berlim, por conta das mudanças em outras equipes. Então a gente junta os números com a nossa subjetividade e tenta trazer para vocês uma análise completa para a gente somar e ajudar você a fazer as suas apostas, beleza? Lembrando que o Vini tem um grupo VIP onde ele dá as dicas para outras partidas, né, durante toda a semana, vezes que não tem vídeo aqui de palpite, e também tem o grupo do Rodrigo, que em breve vai participar aqui com a gente, pra gente fazer uma tríade aqui de aposta, trade e bilhete, né, é o título que eu quero dar aqui para essa série no nosso canal. Então muito obrigado a você que assistiu, obrigado Vini por participar, e a gente se vê amanhã com mais um vídeo de análise aí pro Campeonato Europeu, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!